último dia de fevereiro de 2026, em que os Estados Unidos, aliados a Israel, iniciaram uma operação militar no Irão para decapitar toda aquela organização terrorista, mais do que terrorista até, diria eu, financiadora do terrorismo internacional, opressora do seu povo como houve poucas, uma ditadura teocrática sanguinária que vigora desde 1979, com total impunidade e completamente ignorada pelas potências democráticas mundiais, especialmente pela Europa e, acima de tudo, pela organização que mais dinheiro gasta, mal gasto, a nível mundial, que é a ONU. A ONU, que é dirigida pelo wokeismo, não por Guterres, isso é apenas um fantoche, mas que é manobrada por grande parte do capital internacional e pela extrema esquerda, que vá-se lá saber porquê, pela mão de Soros ou de outros, consegue ainda dominar aquela que é cada vez menos uma organização com importância, com relevância internacional. Neste momento não tem importância nenhuma, ela é completamente ignorada por tudo e por todos. A ONU caiu realmente no ridículo, em descrédito total a nível internacional, de maneira que hoje já ninguém quer saber do que Gugu da ONU diz ou outros dizem lá dentro. E quero começar realmente por aqui, porque de uma forma completamente despudorada e envergonhante para toda a humanidade democrática, e especialmente para Portugal, o secretário-geral daquela organização de extrema-esquerda endereçou há dias uma carta felicitando os genocidas do Irão pela Revolução de 1979, justamente a revolução que permitiu àqueles genocidas fazerem o que fizeram ao seu povo ao longo de todos estes anos e naquele país. Um país que era moderno, que era atual, onde se vivia normalmente, como nas principais capitais do mundo civilizado, onde as mulheres eram livres das suas escolhas, de fazer o que entendessem, de vestir o que entendessem, e que foi afinal transformado num pesadelo medieval que nenhum de nós acreditaria ser possível no século XXI. Gugu da ONU, ou António Guterres para alguns, o pior português de Portugal, como eu sempre o denominei, e não me arrependo, porque a cada dia que passa mais razão tenho em o denominar o pior português de Portugal. Ele teve esse desplante que eu próprio denunciei na passada terça-feira, na segunda Comissão da Assembleia da República, o desplante de felicitar o regime teocrático, sanguinário e genocida pelos 47 anos daquela magnífica revolução miserável, sangrenta e envergonhante para todo o mundo civilizado. Mas o karma não morre, nem descansa, e poucos dias após esse ato envergonhante para toda a humanidade, eis que Israel e os Estados Unidos trazem um pouco de justiça e esperança a esse povo massacrado por tantas décadas de terror. E no último dia de fevereiro, numa ação militar conjunta e intensa que apenas está a começar, tenta, e tudo indica que está a conseguir, impor um pouco de ordem naquele país. O Ayatollah principal já foi eliminado, com ele mais 7 altos responsáveis pela desgraça que se vive naquele país. Os combates continuam hoje, dia 1 de março. É certo que o regime tirânico de Teherão já repostou, contra tudo e contra todos, contra Israel e todos os países à volta, com bases americanas. Já morreram alguns civis, mas é claro que, obviamente, quando há ações militares, há sempre danos colaterais. É um mal, infelizmente, necessário, uma vez que os ditadores sanguinários se recusam a abandonar os seus postos, se recusam a acabar com o morticínio que eles próprios promovem e que se recusam simplesmente a afastar-se do poder, deixando o povo escolher o seu destino, o seu futuro. E quando assim é, não há outro remédio senão afastá-los compulsivamente. É claro, isso traz custos, traz vítimas, mas é tudo por um bem maior.